Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João, professor de arte, e nós vamos continuar nas aulas do 7º ano, ok? Então, gostaria de lembrá-los para acessar o Classroom, fazer as atividades obrigatórias, enviá-las como concluídas, certo? E também aqueles alunos que tenham uma dificuldade, que não têm acesso aos aplicativos ou têm alguma dificuldade com a internet, pode entrar em contato com o seu colégio e combinar com a direção e os pedagogos para entregar as atividades impressas, tá bom? Assim os colégios conseguem dar as notas e também que vocês conseguem ter as presenças nas aulas que não estão sendo presenciais no momento, tá? Então, gostaria de lembrá-los um pouquinho da aula anterior, nós falamos sobre a história da gravura, né? Nós vimos aqui um pouquinho sobre estilos diferentes de como se faz a gravura também. E na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre o movimento armorial. Então aqui nessa fotografia nós temos Ariano Suassuna, né, a Zélia, sua esposa, e Dantas, que é seu filho. Eles estão posando para uma foto, né, com tapeçarias da arte armorial lá em Recife, no ano de 1991. Então, tapeçarias são tapetes, né? E aí nós conseguimos perceber que essa arte dos tapetes, esses desenhos dos tapetes, tem alguns detalhes icônicos, né? Algumas coisas que dão característica para eles, que são diferentes de outros, talvez, que a gente conheça por aí, que é o que a gente vai falar na aula de hoje. Então, o movimento armorial, né? Na Concatedral de São Pedro dos Clérigos, em Recife, então, Concatedral é uma igreja, tá bom? Uma igreja maior. Lá em Recife, né, Pernambuco, no estado de Pernambuco, no dia 18 de outubro de 1970, aconteceram apresentações artísticas que marcaram o nascimento do movimento armorial. Então vamos lá. Então lá na década de 1970 começou este movimento lá no Nordeste, na cidade do Recife, no estado do Pernambuco. Vários artistas nordestinos se reuniram para construir os princípios desse movimento idealizado pelo poeta e dramaturgo Ariano Suassuna. Então nós vimos lá na primeira imagem ele e a família dele com alguns tapetes, né? E ele que começou a idealizar, que teve a ideia de fazer esse movimento, ele junto com outros artistas nordestinos. Entre eles nós temos Gilvan Samico, além de músicos, escritores, dançarinos e arquitetos. Então é um movimento que envolve vários tipos de artes, né? Envolve um coletivo artístico aí, pessoas que tinham pensamentos parecidos e eles precisavam se unir para ter essa força de pensamento e conseguir se expressar a ideia deles. Então, continuando aqui, a proposta desses artistas era fazer uma arte com características brasileiras, baseando-se tanto na cultura erudita quanto na popular. Com a riqueza de sua imaginação e conhecimento erudito e popular, universal e regional, o artista poderia expressar em sua arte o que lhe é oferecido pelo Brasil. Então a ideia deles era pegar tanto as ideias de uma escola clássica, né, de uma escola erudita, como se é dito, quanto as ideias e a aprendizagem popular, né, regional. Tudo aquilo que é passado de pai para filho, conhecimentos que são tão importantes quanto aqueles que nós aprendemos nas escolas. Então, no movimento armorial, a ideia é usar todos os elementos que fazem parte da formação de nossa gente, resultando em arte e cultura repletas de estética da cultura nordestina. Então aqui é importante nós sabermos que estamos falando de um movimento que surgiu no Nordeste. Então as formas de arte são mais convencionais daquele local, né? Tem tanto a dança, a música, a arte visual, certo? Com isso eu deixo aqui um quiz para vocês. Qual é a proposta da arte armorial? Então alternativa A, fazer uma arte com características americanas, baseando-se tanto na cultura hip hop quanto na cultura country. Alternativa B, fazer uma arte com características brasileiras,
baseando-se tanto na cultura erudita quanto na popular. E alternativa C, fazer uma arte com características lusitanas. Alternativa D, fazer uma arte com características asiáticas. Então, vou deixar um tempinho para que vocês possam escolher a alternativa correta e daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, pessoal. Então agora vamos voltar com a alternativa correta. Queria aqui explicar um pouquinho das alternativas. Então a pergunta é: qual é a proposta da arte armorial? Então a alternativa A fala: fazer uma arte com características americanas, baseando-se tanto na cultura hip hop quanto na country. Então a cultura country ali primeiro, ela é uma cultura americana, vamos dizer assim, mais popular. E o hip hop é aquela que surgiu dentro das cidades, como nós já vimos na aula anterior. Porém, não tem nada a ver com a arte armorial, né? Que seria a arte do Nordeste, aqui do Brasil. E aí nós vamos para a alternativa B. Fazer uma arte com características brasileiras, baseando-se tanto na cultura erudita quanto na popular. Sim, essa alternativa ela já tem mais coerência, é a que é mais correta por enquanto. Se nós formos ver aqui a alternativa C, fazer uma arte com características lusitanas. Então, lusitanas seriam portuguesas. E é claro que a arte brasileira sempre tem alguma, ali pode ter uma influência, mas não é a característica principal dessa arte reproduzir uma arte lusitana, e sim produzir uma arte brasileira. Então, essa também não é correta. E a alternativa D, fazer uma arte com características asiáticas. Nós sabemos que os asiáticos é um dos povos mais antigos que tem e com certeza alguma coisa parecida a gente vai fazer.
mas não é a nossa ideia aqui pegar e, deles, na verdade, lá da arte armorial, fazer uma reprodução dessa arte asiática. Então, a alternativa correta é a alternativa B, fazer uma arte com características brasileiras, baseando-se tanto na cultura erudita quanto na popular. Aí os meus alunos perguntam, mas professor, o que é uma cultura erudita? E o que é uma cultura popular? É isso que nós vamos ver agora. Então, erudito e popular. A expressão cultura erudita pode estar ligada a vários contextos. Então, aí já começa a complexidade, né? Pode ser várias coisas. Geralmente se refere ao conhecimento obtido por meio de estudos em sistemas formais de escolarização. Então, o conhecimento erudito ele é aquele onde nós temos aí um professor dentro de uma instituição e ele vai passar o seu conhecimento para alunos através de pesquisas científicas, de livros. Então, é um tipo de ensino formal. Nós podemos chamar assim de ensino da cultura erudita, né? Assim é passado a cultura erudita para frente. É aquela que é anotada, que é escrita, e tem uma pessoa que é encarregada de passar isso para frente, né? E aí os mais novos geralmente vão aprendendo, e aí nós formamos assim as culturas eruditas. Já a cultura popular, ela está ligada a toda produção nascida e divulgada no seio do povo, ou seja, que é divulgada pelo povo, sem uma institucionalização, sem que seja necessário ter um professor, sem que seja necessário estar escrito em um livro, ou que está escrito em algum lugar, né? A cultura popular ela é passada de geração em geração, ela é criada no momento da execução. Então, se tem uma dança, e aí no meio da dança a pessoa percebe que esse passo ficou legal, ela começa a usar aquele passo. E quem está assistindo ela, pega e adota aquele passo também. Então, assim, é criada a cultura popular. Dentro das artes, isso é muito comum, né? Dentro da arte popular, então, mais ainda. Então, agora, vou deixar aqui para vocês o segundo quiz. Assinale a alternativa que tem a definição correta sobre a cultura erudita. Então, alternativa A cultura erudita geralmente se refere ao conhecimento obtido por meio de estudos em sistemas formais de escolarização. Alternativa B. A cultura erudita está ligada a toda produção não divulgada. Alternativa C. A cultura erudita está ligada a toda produção nascida e divulgada no seio do povo. Então, vou deixar um tempo para que vocês escolham a alternativa correta e daqui a pouco nós voltamos.
bem, pessoal. Então agora vamos aqui relembrar o que é a cultura popular e o que é a cultura erudita, para a gente conseguir responder essa questão. Então a pergunta é para que você assinale a alternativa que tem a definição correta sobre a cultura erudita. Então a alternativa A fala: a cultura erudita geralmente se refere ao conhecimento obtido por meio de estudos em sistemas formais de escolarização. Sim, essa é a alternativa correta, né? Quando a alternativa A é a correta, é legal porque a gente já sabe de cara. Mas as alternativas seguintes podem causar um pouquinho de confusão, uma dúvida, né? Então vamos lá, só confirmar que elas não são as corretas. Então a alternativa B: a cultura erudita está ligada a toda produção não divulgada. Isso daí é mentira. Por quê? Porque a cultura erudita ela é divulgada, porém dentro de meios formais, dentro das escolas, né? Por exemplo. Alternativa C: a cultura erudita está ligada a toda produção nascida e divulgada no seio do povo. Então aqui essa expressão no seio do povo quer dizer no meio do povo, né? No meio do povão, da cultura do povo. E essa não é a cultura erudita, isso faz parte da cultura, principalmente da cultura popular. Então nós temos como alternativa correta a alternativa A. Então vamos lá, continuando aqui sobre essa diferenciação entre o erudito e popular. Ambas, tanto a cultura popular quanto a erudita, são consideradas fundamentais na construção da história e do conhecimento humano. Ok? Então tem esse conhecimento que é vindo do povo, que é vindo de geração em geração, dessa ideia, né, de cultura popular. Mas também a cultura popular ela tem uma dificuldade que muitas vezes ela é esquecida ou ela é muito modificada. Então a cultura erudita vem para que a gente tenha certeza, um pouco mais certeza das coisas. Então quando você escreve, quando você grava algum conhecimento, você vai lembrar disso depois. E aí que vem o que a gente chama de cultura erudita. Por muito tempo esses conhecimentos eles eram guardados para poucas pessoas. E aí até mesmo a arte, né, como nós vimos lá na xilogravura, por exemplo, com as impressões, elas começaram a ser divulgadas amplamente. Por quê? Porque nós conseguimos fazer uma reprodução desse conhecimento. Então imagina que lá no começo uma pessoa escrevia um livro e só existia um livro. Se alguém quisesse saber daquele conhecimento, tinha que ir atrás daquele livro que aquela pessoa escreveu. E aí quando começou, por exemplo, com a xilogravura, que era a impressão com a madeira, né, esculpida na madeira, igual nós vimos em outras aulas, começou a se ter a reprodução de livros. Então outras pessoas poderiam ter o mesmo conhecimento, né? Claro, hoje em dia nós temos várias tecnologias, impressões mais fáceis, reproduções digitais, então isso faz com que as pessoas tenham acesso mais rapidamente, tanto no conhecimento erudito e também no conhecimento popular, porque por que não fazer uma gravação de uma dança, né? E a gente conseguir passar isso de uma forma que aí a pessoa consegue interpretar por ela mesma, né? E não só por uma fala que alguém teve. Com o passar do tempo, as fronteiras entre elas estão cada vez mais tênues. Então, o que seria tênues? Tênues é muito próximo. A gente, às vezes, não consegue ali diferenciar exatamente o que é uma cultura erudita e o que é a cultura popular. Ou então, a cultura popular ela começou a se eruditizar, né? Então, as pessoas começaram a escrever sobre ela, começaram a ensinar sobre ela nas escolas. E o contrário também. Então, o conhecimento erudito ele começou a ser conhecido por várias pessoas diferentes e aí ela começou a ser passada de boca a boca, começou a ser passada de geração em geração. Então, teve uma mistura aí entre as culturas eruditas e a cultura popular. Por isso que as duas existem, elas são diferentes, mas muitas vezes a gente tem uma linha muito tênue para saber qual que é uma cultura popular e qual que é a cultura erudita, né? Como nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo sobre uma cultura armorial, sobre a ideia da arte nordestina, que alguns artistas tiveram essa ideia lá em 1970, de poder divulgar essa arte, certo? Mas
Como que eles divulgaram isso, né? Era uma arte popular que eles transformaram em erudita, talvez? Ou eles entenderam? Acredito que sim. Então vamos continuar. Vem aí a terceira questão. Assinale a alternativa que tem a definição correta sobre a cultura popular. Então agora é o contrário da primeira pergunta. Agora nós vamos falar sobre a cultura popular. Então alternativa A. A cultura popular está ligada a toda a produção nascida e divulgada em meios eruditos. Alternativa B. A cultura popular está ligada a toda a produção não divulgada. Alternativa C. A cultura popular está ligada a toda a produção nascida e divulgada no seio do povo. Então, vou deixar um tempinho para que vocês possam escolher uma alternativa e daqui a pouco nós voltamos com a correta. Muito bem, pessoal. Então agora vamos voltar aqui com a alternativa correta. Então, qual é a definição correta sobre cultura popular? É a alternativa C. A cultura popular está ligada a toda a produção nascida e divulgada no seio do povo, ok? Então essa expressão no seio do povo é no meio do povo, né? Pelo meio popular. Por meios não convencionais, sem ter uma escola para pegar e ensinar isso, né? Os professores são pessoas que não são ditas professores, né? São muitas vezes, por exemplo, dentro de uma roda de choro, ele é chamado de chorão, ou ele é chamado de um mestre de choro, ou mestre da dança, né? Dentro de uma roda de capoeira, e assim vai, né? Não é uma pessoa que é especificamente treinada para ser professor, ela ensina do jeito dela, da forma como ela aprendeu. E assim são divulgadas, né, e aprendidas as culturas populares.
Então agora vamos falar sobre o idealizador dessa arte armorial. Então a arte armorial é aquela arte que nasceu lá no Nordeste pela ideia deste artista aqui, Ariano Suassuna. Então o movimento armorial, idealizado por Ariano Suassuna, que foi um escritor e dramaturgo paraibano, integrante da Academia Brasileira de Letras. Então essa daqui é quem participa da Academia de Letras é como se fosse um dos maiores prêmios para um escritor ou para um poeta, né? Tem cadeiras numeradas para esses escritores e são pessoas que são tão importantes para a nossa cultura e a nossa literatura que eles são premiados com uma cadeira lá na Academia Brasileira de Letras. Então ele, o Ariano Suassuna, defendia que a cultura erudita podia, em processo simbiótico, o que é algo simbiótico, É quando diferentes vidas vivem juntas, Quando na natureza tem, por exemplo, uma árvore e aí tem uma outra árvore que vive junto dessa árvore, Por exemplo, o cipó. O cipó ele usa da vida da outra árvore para poder crescer e se desenvolver. Então ele falava assim, que a cultura erudita podia, em processo simbiótico e sincrético, O que seria sincrético? A junção de culturas diferentes. Então, pegar um pouco da cultura do Nordeste, um pouco da cultura da Europa, um pouco da cultura lá dos Estados Unidos, um pouco da cultura aqui do sul do Brasil e juntar essas culturas. E isso seria algo sincrético. Então, vamos lá. São palavras um pouco difíceis, mas a gente consegue entender. Então, ele queria o quê? Vamos voltar lá no começo. Ele defendia que a cultura erudita podia, em processo simbiótico e sincrético, que também é essa ideia de junção, misturar-se com aspectos da cultura popular, sobretudo nordestina. Então, o que é a ideia dele? Misturar a cultura de vários lugares diferentes junto com a cultura nordestina e criar uma ideia nova, E essa ideia nova, essa arte nova, eles deram o nome de arte armorial. Então, vamos lá. Ariano Suassuna foi um dos criadores do movimento armorial. Assinale a alternativa que mais representa a ideia que ele tinha para este movimento. Então, a alternativa A. Ele defendia que a cultura erudita não podia se misturar com aspectos da cultura popular, sobretudo a nordestina. Alternativa B. Ele defendia que a cultura popular podia misturar-se com aspectos da cultura americana. E a alternativa C. Ele defendia que a cultura erudita podia misturar-se com aspectos da cultura popular, sobretudo a nordestina. Então, vou deixar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos com a alternativa correta.
Muito bem, pessoal. Então vamos voltar aqui com a alternativa correta. Então, o que o Ariano Suassuna ele foi um dos criadores do movimento armorial. E aí a questão é, para a gente assinalar a alternativa que mais representa a ideia que ele tinha para esse movimento. Então, a alternativa A, ele defendia que a cultura erudita não podia se misturar com aspectos da cultura popular. Então, aqui nós já temos uma alternativa errada, né? Alternativa B, ele defendia que a cultura popular podia misturar-se com aspectos da cultura americana. Essa alternativa ela não tem muito sentido, né? Mas em partes ela poderia estar certa, mas ela não está muito bem, não tem uma concordância, né? Já a alternativa C, ele defendia que a cultura erudita podia misturar-se com aspectos da cultura popular. Sim, sobretudo a nordestina. Então, a alternativa correta é a C, né? Ele defendia que a cultura erudita podia misturar-se com aspectos da cultura popular, sobretudo a nordestina. Então vamos lá. Continuando aqui sobre o movimento armorial, ele foi também uma forma de resistência cultural diante das influências eurocêntricas e estadunidenses sobre a cultura brasileira. Então, tem algumas pessoas que falam, né, às vezes falam um dizer, assim, uma expressão, que o brasileiro tem uma síndrome do vira-lata, né? Então, o que seria isso? Que o brasileiro, ele pega e dá muito mais valor, às vezes, para o que vem de fora, para a arte que vem de fora, para o filme que vem de fora, do que para a arte que é feita aqui, no Brasil. Então, esses artistas, já lá em 1970, eles já percebiam isso e isso incomoda o artista, de certa forma. Porque ele sabe que ele tem qualidade, ele sabe que a cultura dele é rica, que é importante. Então, eles já criaram esse movimento para fortificar e mostrar, não, a nossa arte ela é importante, né? Então, a nossa arte ela é boa, tão boa quanto ou talvez melhor. É claro que é o espectador que tem que falar se a arte é boa ou não, mas só que também o artista ele não pode se reprimir, né? Às vezes por causa da indústria, né? Por causa que é vendido algo como muito bom. Né? Eu mesmo já fui assistir filme que não era brasileiro, ou até mesmo filme brasileiro, que todo mundo falava, nossa, é muito bom, e eu não gostei. Então, as pessoas têm que ter a possibilidade de gostar, né? A possibilidade de ver e de gostar daquilo ou não. Então, essa era uma ideia deles, apresentar essa arte, apresentar os ideais deles, né? Mostrar a cultura brasileira e a cultura nordestina. Esse movimento teve a participação de artistas de diferentes segmentos da arte brasileira, como gravuristas, escritores, músicos, atores e poetas. Então, esse movimento foi muito importante para que a cultura brasileira se fortificasse, né? Começou lá, e o armorial ele remete à arte nordestina, mas ela é muito importante porque é um processo de unificação ali, dos artistas terem mais força, né? E mostrarem a sua arte, conseguir mostrar, divulgar os seus trabalhos, não, né? Em várias áreas, né? Então agora nós vamos ver aqui sobre um outro artista de arte armorial, que é o Gilvan Samico. Então essa gravura nós já vimos em uma outra aula, né, que é o Alexandre e o Pássaro de Fogo. É uma xilogravura ou uma cromogravura. Por quê? Porque ela usa várias cores. Então, deixar um tempinho para que vocês observem essa imagem e daqui a pouco a gente volta. Muito bem, pessoal. Então agora que vocês tiveram um tempinho para observar essa imagem,
nós vamos para algumas questões. Então é assim, que impressões você tem ao observar essa imagem? Lembrando sempre da aula, né? Você acha que ele está mostrando alguma coisa da cultura dele, alguma coisa lá do Nordeste, alguma coisa desse artista em específico, né? É claro que a resposta é pessoal, mas tente trazer ela para dentro do contexto da aula. Questão número 2. Como você percebe formas, cores, contrastes, claro e escuro, e também as texturas, dentro dessa imagem? Questão número 3. Podemos imaginar histórias ao olhar para essa imagem? Então, vou deixar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, pessoal. Então, vocês viram a imagem, daí a gente teve as questões, voltamos para a imagem para que fosse mais fácil de você responder essas questões.
Então, elas são questões pessoais, ok? Vamos falar um pouquinho sobre esse artista, o Gilvan Samico. Então, ele é criador de imagens repletas de seres fantásticos e de histórias que podemos imaginar só de olhar para elas. Então, a linguagem desse artista é a visual, através das gravuras, né, de xilogravuras principalmente. Então, aqui temos um retrato dele. E agora a gente vai ver um trecho de uma entrevista dele. É ele falando, tá bom? Então, ele fala assim: tem gente aqui que pergunta qual é o meu encantamento pela arte egípcia, porque vê na minha gravura influências egípcias. Eu não tenho nada a dizer, a não ser que isso faz parte da minha vivência, do inconsciente coletivo, sei lá. É como se fossem histórias antigas se repetindo nos genes até chegar a mim. Um crítico disse que a minha gravura hoje está impregnada dos símbolos essenciais da cultura popular. Acho que ele está certo. Então é bem interessante a fala dele aqui. Eu, na minha interpretação, acho bem legal a hora que ele fala aqui, ó. É como se fossem histórias antigas se repetindo nos genes até chegar a mim. Então ele está falando que é uma memória aí do coletivo, mas uma memória até de sangue, dos antepassados dele. E, ou seja, ele apenas está desenhando. Ele não quer dizer que ele pegou e ficou estudando a arte egípcia ou coisa do tipo. Mas ele concorda, se as pessoas falam, né? E aí ele deu essa entrevista e eu achei bem legal trazer um trechinho para vocês. Então vamos recapitular o que nós vimos na aula de hoje. Nós falamos sobre o movimento armorial, né? Que são artistas nordestinos que se reuniram para fazer essa cultura, para poder divulgar essa arte deles. O erudito e o popular, qual que é a diferença entre uma cultura erudita e uma cultura popular. Falamos um pouquinho sobre o Ariano Suassuna, né, que foi o idealizador do movimento armorial, que é um artista bem importante, escritor, poeta. E o Gilvan Samico, que também é um artista da arte armorial e que era um gravurista, né? Ele fazia xilogravuras. Então, antes de encerrar a aula, queria relembrá-los de acessar o Classroom, fazer as atividades obrigatórias, enviá-las como concluídas, para que os professores possam dar tanto a nota quanto a presença para vocês. E muito obrigado por acompanhar a aula até aqui. Gostaria de desejar aí a todos um bom momento de estudo, né? Que todos consigam aproveitar para que a gente possa sair desse momento ainda melhores e continuando estudando, né? E aprendendo. Muito obrigado a todos. Aqui foi o professor João.